Você já parou para pensar que existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro da sua mente, nos primeiros minutos após abrir os olhos? Enquanto a maioria das pessoas acredita que o sucesso financeiro depende exclusivamente de estratégias externas, investimentos arrojados ou oportunidades de mercado, a verdade é que o maior obstáculo entre você e a abundância está escondido nas primeiras decisões neurológicas que seu cérebro toma antes mesmo de você sair da cama. Estudos avançados em neurociência demonstram que os primeiros 7 minutos do seu dia funcionam como uma janela de programação mental. Nesse intervalo, seu cérebro opera numa frequência chamada alfa-teta, um estado de transição entre o sono profundo e a vigília plena. É exatamente nesse momento que sua mente subconsciente está mais receptiva, mais aberta, mais vulnerável a receber comandos que vão moldar todo o restante do seu dia. E aqui está o problema devastador que ninguém conta para você. Se você acorda e imediatamente pega o celular, checa notícias negativas, lê mensagens de trabalho carregadas de urgência, ou simplesmente deixa sua mente vagar em pensamentos de preocupação financeira, você está literalmente programando seu cérebro para operar no modo escassez. Você está dizendo ao seu sistema nervoso que o mundo é perigoso, que o dinheiro é difícil e que você precisa sobreviver em vez de prosperar. Grandes pensadores que estudaram profundamente a relação entre mente e riqueza já alertavam que o subconsciente não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Isso significa que cada pensamento de medo financeiro, nos primeiros minutos da manhã, é recebido pelo seu cérebro como uma instrução direta, como uma ordem que ele vai obedecer fielmente durante as próximas 16 horas. Mas existe um protocolo simples, cientificamente embasado, que inverte completamente essa dinâmica. Um ritual de 7 minutos que reprograma as redes neurais associadas à prosperidade, ativa circuitos de recompensa adormecidos e reconfigura sua relação emocional com o dinheiro de forma permanente. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixe seu coração aqui no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Cada gesto desses ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão prontas para transformar sua realidade financeira. O despertar químico. Como hackear seu cortisol matinal para gerar energia de abundância. O que a maioria das pessoas desconhece é que nos primeiros 90 segundos após despertar, seu corpo libera uma cascata hormonal que define literalmente o tom bioquímico do dia inteiro. O cortisol, frequentemente demonizado como o hormônio do estresse, na verdade desempenha uma função crucial quando liberado no momento correto e na dosagem adequada. Pela manhã, o cortisol matinal funciona como um combustível neurológico. Ele aumenta sua clareza mental, aguça sua capacidade de tomada de decisão e prepara seu cérebro para identificar oportunidades que passariam despercebidas em um estado de baixa energia. O problema não é o cortisol em si, mas o que você faz com essa explosão química nos primeiros instantes do dia. Quando você acorda em estado de ansiedade, checando compromissos financeiros, dívidas pendentes ou mensagens estressantes, o cortisol se transforma em seu pior inimigo. Em vez de funcionar como um propulsor de foco e determinação, ele se converte em um paralisante que mantém seu cérebro preso no modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, seu cérebro é incapaz de enxergar possibilidades de riqueza, porque toda a sua energia neural está sendo consumida tentando evitar ameaças imaginárias. Profissionais da área de saúde e performance humana, como o Dr. Victor Sorrentino, já explicaram extensamente como a desregulação hormonal matinal está diretamente conectada a padrões de autossabotagem financeira. Quando seu sistema endócrino começa o dia em desequilíbrio, seu corpo entra em um estado inflamatório silencioso que prejudica não apenas sua saúde física, mas também sua capacidade cognitiva de processar informações financeiras complexas, negociar com confiança e manter a disciplina necessária para construir patrimônio. O protocolo correto é surpreendentemente simples. Nos primeiros 2 minutos após abrir os olhos, mantenha-se deitado.
Feche os olhos novamente e faça 5 respirações profundas pelo nariz, segurando o ar por 4 segundos e exalando pela boca por 6 segundos. Esse padrão respiratório específico regula a liberação de cortisol, ativa o sistema nervoso parasimpático e cria um estado neuroquímico ideal para a reprogramação mental que virá nos próximos 5 minutos. Você está literalmente dizendo ao seu corpo que está seguro, que está no controle e que está pronto para operar no modo de prosperidade. Essa simples mudança bioquímica altera a forma como seu cérebro filtra informações durante todo o dia, fazendo com que você passe a perceber oportunidades financeiras que antes eram invisíveis para sua mente estressada. Declaração silenciosa. O código verbal que desbloqueia o campo da prosperidade. Existe um fenômeno neurocientífico chamado efeito de autoafirmação neural, que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que os indivíduos mais bem-sucedidos financeiramente do mundo utilizam como ferramenta diária, mesmo sem saber nomear o que estão fazendo. Quando você verbaliza uma declaração em voz baixa, quase como um sussurro, nos primeiros minutos da manhã, seu cérebro processa essa informação de maneira radicalmente diferente de quando você simplesmente pensa nela. A vocalização, mesmo que discreta, ativa simultaneamente o córtex motor, o córtex auditivo e as áreas de linguagem do hemisfério esquerdo, criando o que os neurocientistas chamam de circuito tríplice de consolidação. Isso significa que a informação é registrada 3 vezes mais profundamente do que um pensamento silencioso. A declaração silenciosa da manhã não é uma afirmação positiva genérica, daquelas que você encontra em livros de autoajuda superficiais. Não estou falando de repetir frases vazias como "eu sou rico" ou "o dinheiro vem até mim facilmente". Esse tipo de abordagem simplista frequentemente gera o efeito contrário, porque seu subconsciente detecta a incongruência entre o que você está dizendo e a sua realidade atual, gerando ainda mais resistência interna. O que funciona de verdade é uma declaração construída sobre 3 pilares específicos. O primeiro pilar é o reconhecimento de capacidade, onde você afirma sua habilidade de gerar valor no mundo. O segundo pilar é a direção intencional, onde você declara para onde está conduzindo sua energia financeira naquele dia específico. O terceiro pilar é a gratidão antecipatória, onde você agradece por resultados que ainda estão em processo de materialização. Não como fantasia, mas como reconhecimento de que as sementes já foram plantadas. O Salmo 37, verso 4, expressa essa mesma sabedoria quando diz que ao nos deleitarmos na fonte criadora, os desejos mais profundos do coração nos são concedidos. Essa não é uma promessa mágica. É uma descrição precisa do que acontece quando alinhamos nossa frequência mental com a intenção de prosperidade genuína. Quando você declara em voz baixa, todas as manhãs, que possui a capacidade de gerar riqueza, que sabe exatamente para onde direcionar seus esforços hoje e que reconhece com gratidão o processo que já está em movimento, você cria uma coerência neurológica que elimina a autossabotagem antes mesmo que ela tenha chance de se manifestar. Lair Ribeiro dedicou décadas de pesquisa para demonstrar que a linguagem não apenas descreve a realidade, ela constrói a realidade. Cada palavra que você pronuncia nas primeiras horas do dia funciona como um tijolo na arquitetura mental que vai sustentar todas as suas decisões financeiras até a noite. Escolha esses tijolos com a precisão de um engenheiro. Visualização tridimensional. O cinema mental que seu cérebro confunde com memória real. Aqui está um fato que vai mudar completamente sua perspectiva sobre o poder da imaginação direcionada. Pesquisadores da Universidade de Harvard conduziram um experimento fascinante, onde dividiram voluntários em 2 grupos. O primeiro grupo praticou exercícios de piano durante 2 horas por dia, ao longo de 5 dias. O segundo grupo apenas imaginou que estava praticando os mesmos exercícios, movendo mentalmente os dedos sobre teclas imaginárias, sentindo a pressão das teclas e ouvindo internamente as notas. Ao final do experimento, as alterações no córtex motor de ambos os grupos eram praticamente idênticas,
O cérebro dos participantes que apenas imaginaram a prática havia se reorganizado, quase da mesma forma que o cérebro daqueles que tocaram o piano de verdade. Essa descoberta tem implicações profundas para a construção de riqueza, e a maioria das pessoas sequer imagina o potencial que está desperdiçando todas as manhãs. A visualização tridimensional que vou ensinar agora é radicalmente diferente da visualização superficial que a maioria das pessoas pratica. Não basta fechar os olhos e se imaginar em uma casa bonita ou dirigindo um carro de luxo. Esse tipo de visualização é como assistir a um filme na televisão. Você está do lado de fora da tela, desconectado emocionalmente. A visualização tridimensional exige que você entre dentro da cena com todos os 5 sentidos ativados simultaneamente. Após os 2 minutos iniciais de respiração reguladora, dedique os próximos 2 minutos a construir mentalmente um cenário específico de prosperidade que você deseja manifestar nos próximos 90 dias. Não pense em abstrações como ser rico ou ter muito dinheiro. Escolha um marco financeiro concreto e mensurável. Pode ser fechar um contrato específico, atingir determinado faturamento mensal, quitar uma dívida ou fazer um investimento preciso. Agora, entre dentro dessa cena como se ela estivesse acontecendo neste exato momento. Sinta a textura do papel ao assinar o contrato. Ouça o som da notificação de pagamento chegando ao seu celular. Perceba o cheiro do ambiente onde você está quando recebe a notícia. Sinta o calor na palma das mãos quando cumprimenta alguém para celebrar essa conquista. Observe os detalhes visuais do espaço ao seu redor, as cores, a iluminação, os objetos. Peter Liu explica com frequência que o sistema reticular ativador do cérebro, uma espécie de filtro que determina quais informações merecem sua atenção consciente, é programado justamente por essas experiências sensoriais vívidas. Quando você pratica a visualização tridimensional todas as manhãs, seu cérebro começa a classificar oportunidades financeiras como prioridade máxima de atenção. Situações que antes passariam completamente despercebidas, uma conversa casual que esconde uma oportunidade de negócio, uma informação estratégica que cruza seu caminho no momento exato, passam a ser capturadas pelo seu radar mental com uma precisão assustadora. Princípio do comando emocional. Por que sentir a riqueza importa mais do que pensá-la? Existe uma diferença abissal entre pensar sobre riqueza e sentir riqueza. E essa diferença é exatamente o que separa as pessoas que passam anos tentando prosperar sem resultado daquelas que parecem atrair abundância com uma facilidade quase inexplicável. A neurociência moderna finalmente conseguiu mapear o que acontece no cérebro quando uma pessoa experimenta a emoção genuína da prosperidade. E os resultados são reveladores. Quando você apenas pensa sobre dinheiro de forma intelectual, calculando, planejando, analisando, você ativa predominantemente o córtex pré-frontal, a área racional do cérebro. Essa área é extraordinariamente importante para a execução de planos, mas ela sozinha é incapaz de gerar a motivação sustentada necessária para atravessar os inevitáveis desafios da jornada rumo à liberdade financeira. A motivação real, aquela que faz você levantar às 5 da manhã sem despertador, que mantém seu foco inabalável diante de obstáculos e que alimenta sua criatividade para encontrar soluções onde outros enxergam apenas problemas. Essa motivação nasce no sistema límbico, o centro emocional do cérebro. E o sistema límbico só é ativado por emoções, não por pensamentos abstratos. Por isso, a visualização tridimensional que ensinei no tópico anterior precisa ser acompanhada por um componente emocional intenso e deliberado. Nos segundos finais da sua visualização matinal, você precisa mergulhar na emoção que acompanharia a conquista daquele marco financeiro. Não estou falando de euforia artificial ou excitação forçada. Estou falando da emoção autêntica que você sentiria se aquele resultado já fosse uma realidade consumada. Como seria a sensação de paz ao saber que suas contas estão pagas com folga? Como seria a leveza no peito ao perceber que você tem liberdade para escolher como usar seu tempo? Como seria a satisfação silenciosa de olhar para sua família
e saber que eles estão protegidos e amparados pela sua capacidade de gerar prosperidade. Grandes estudiosos da mente humana e da construção de riqueza já compreendiam, há quase um século, que a emoção é o combustível que transforma um desejo em uma força magnética. Sem emoção, um objetivo financeiro é apenas uma anotação num caderno. Com emoção, esse mesmo objetivo se transforma num comando direto que mobiliza todo o seu potencial inconsciente para encontrar caminhos de realização. O Salmo 16, verso 11, ilumina essa verdade quando fala sobre a plenitude de alegria que existe na presença do propósito verdadeiro. Quando você conecta seu objetivo financeiro a um propósito emocional genuíno, quando sua busca por riqueza está enraizada no desejo de servir, proteger e expandir, você deixa de lutar contra a maré e passa a navegar com uma corrente invisível que trabalha permanentemente a seu favor. Reserve os últimos 30 segundos da sua visualização para simplesmente sentir. Não pense. Não analise. Apenas sinta a emoção da conquista irradiando do centro do seu peito para cada célula do seu corpo. Esse é o momento em que a verdadeira reprogramação acontece. A ancoragem financeira matinal. O gesto físico que instala um gatilho de prosperidade no seu sistema nervoso. O que vou revelar agora é uma técnica utilizada por atletas olímpicos, negociadores de elite e executivos de alto desempenho que poucos conectam diretamente à construção de riqueza, mas que funciona como um acelerador silencioso de resultados financeiros. Trata-se da ancoragem neurolinguística, um processo pelo qual você associa um estado emocional específico a um gesto físico deliberado, criando um atalho neurológico que pode ser ativado instantaneamente em qualquer momento do dia. Funciona assim. No auge daquela emoção de prosperidade que você cultivou durante a visualização, no momento exato em que sentir a intensidade emocional no seu ponto máximo, execute um gesto físico simples e discreto. Pode ser pressionar firmemente o polegar contra o dedo indicador, fechar o punho direito por 3 segundos ou tocar o centro do peito com a palma da mão. O gesto específico não importa tanto quanto a consistência e a intensidade do momento emocional ao qual ele é associado. Ao repetir essa associação todas as manhãs durante pelo menos 21 dias consecutivos, você cria o que a neurociência chama de via neural consolidada. Seu cérebro passa a vincular automaticamente aquele gesto àquele estado emocional de abundância e confiança financeira. A partir desse ponto, você carrega consigo um gatilho invisível de prosperidade que pode ser acionado a qualquer instante. Imagine que você está prestes a entrar em uma reunião de negócios decisiva. Seus concorrentes estão na sala. O valor em jogo é significativo. A maioria das pessoas entra nessa situação operando a partir do medo, da insegurança e da mentalidade de escassez, temendo perder a oportunidade, com medo de cobrar demais, receando não ser bom o suficiente. Mas você tem algo que eles não possuem. Segundos antes de entrar na sala, você pressiona discretamente o polegar contra o indicador e instantaneamente seu sistema nervoso resgata todo aquele estado emocional de prosperidade e confiança que você cultivou nas suas manhãs. Sua postura muda. Seu tom de voz se altera. A expressão nos seus olhos transmite uma segurança que as outras pessoas sentem intuitivamente, mesmo sem conseguir explicar o que mudou. Essa técnica não é teoria, é neurofisiologia aplicada, quando seu corpo assume um estado fisiológico de confiança. E é precisamente isso que a ancoragem faz. Sua comunicação não verbal se transforma completamente. E no mundo dos negócios, das vendas e das negociações, a comunicação não verbal responde por uma parcela massiva do resultado final. Pessoas fecham negócios com quem transmite segurança. Clientes dizem sim para quem irradia certeza. Oportunidades gravitam em direção a quem opera a partir de um estado interno de abundância. A ancoragem matinal é o mecanismo que permite a você acessar esse estado sob demanda, em qualquer cenário, sem depender de circunstâncias externas favoráveis. Você passa a ser a pessoa que cria o clima favorável onde quer que esteja. A pergunta catalisadora:
A interrogação que obriga seu cérebro a encontrar dinheiro onde ninguém mais vê. Seu cérebro é uma máquina extraordinária de busca e resolução de problemas. Mas a maioria das pessoas não faz a menor ideia de como ativar esse mecanismo a seu favor. O segredo está em uma verdade simples, que transforma completamente a dinâmica mental da sua manhã. Seu cérebro responde com precisão cirúrgica ao tipo de pergunta que você faz a ele. Se ao acordar você se pergunta, por que eu nunca tenho dinheiro suficiente? Seu cérebro aceita essa pergunta como uma missão legítima e imediatamente começa a vasculhar seu banco de memórias em busca de evidências que confirmem sua crença de escassez. Ele vai encontrar todas as vezes em que você falhou financeiramente, cada investimento que deu errado, cada oportunidade que escapou, cada vez que alguém disse que ganhar dinheiro era difícil. E vai apresentar tudo isso como prova irrefutável de que você realmente nunca terá dinheiro suficiente. Mas se você reformula essa pergunta para algo como: de que maneira posso gerar valor adicional hoje, usando os recursos que já tenho disponíveis? O mesmo mecanismo cerebral recebe uma missão radicalmente diferente. Agora, em vez de buscar evidências de fracasso, seu cérebro começa a escanear todas as possibilidades ao seu redor. Ele vasculha suas habilidades, seus contatos, seus conhecimentos acumulados e as circunstâncias do momento presente, em busca de combinações criativas que possam gerar valor financeiro real. Grandes pensadores que se dedicaram ao estudo da riqueza descobriram que os indivíduos mais prósperos da história compartilham um hábito em comum. Eles fazem perguntas diferentes das que a maioria das pessoas faz. Enquanto a massa pergunta como eu corto gastos, o indivíduo próspero pergunta como eu multiplico receitas. Enquanto a massa pergunta como evito perder dinheiro, o indivíduo próspero pergunta como crio novas fontes de renda. A diferença parece sutil, mas as consequências neurológicas são monumentais. A pergunta catalisadora deve ser incorporada ao seu ritual matinal de 7 minutos como o sexto componente, logo após a ancoragem. Com os olhos ainda fechados no estado de relaxamento profundo que você cultivou, formule internamente uma única pergunta direcionada que coloque seu cérebro em modo de solução financeira. Não busque a resposta imediata. Esse é o ponto crucial que diferencia essa técnica de um simples exercício de brainstorm. Você formula a pergunta e solta. Libera. Permite que seu subconsciente trabalhe nela em segundo plano, como um processador silencioso que opera continuamente mesmo quando você está ocupado com outras tarefas. O que acontece nas horas seguintes é extraordinário. Ideias aparentemente aleatórias começam a surgir. Conexões inesperadas se formam. Você percebe oportunidades em conversas cotidianas que antes seriam totalmente irrelevantes. Não é magia. É o sistema reticular ativador do seu cérebro cumprindo a missão que você delegou a ele com a pergunta certa, no momento certo, no estado mental certo. Transforme cada manhã em um laboratório de possibilidades financeiras, simplesmente mudando a pergunta que você faz a si mesmo. O microcompromisso de abundância. A ação mínima que transforma a intenção em momentum financeiro. Tudo o que foi construído até aqui, a respiração, a declaração, a visualização, a emoção, a ancoragem e a pergunta catalisadora, compõem um sistema interno extraordinariamente poderoso. Mas existe um componente final que transforma toda essa energia mental em resultado tangível no mundo real. É o que chamo de microcompromisso de abundância. E ele é o elo perdido que explica por que tantas pessoas praticam técnicas de mentalidade e, mesmo assim, continuam estagnadas financeiramente. A verdade incômoda é que a reprogramação mental sem ação correspondente gera frustração, não riqueza. Seu cérebro precisa receber a confirmação de que você está falando sério. Ele precisa de evidências comportamentais de que a nova programação não é apenas mais uma tentativa superficial que será abandonada em 3 dias. E a forma mais eficaz de fornecer essa evidência é através de uma ação mínima, porém consistente, que você se compromete a executar antes de sair de casa todas as manhãs. O microcompromisso não precisa ser grandioso.
Na verdade, ele não deve ser grandioso. Quanto menor e mais específica a ação, maior a probabilidade de execução consistente, e é a consistência que reconstrói circuitos neurais, não a intensidade esporádica. Seu microcompromisso pode ser enviar uma mensagem para um potencial cliente antes de tomar café. Pode ser dedicar 5 minutos a revisar seus números financeiros com atenção plena. Pode ser anotar em um caderno uma ideia de geração de renda que surgiu durante a visualização. Pode ser pesquisar durante 3 minutos sobre um investimento que vem despertando sua curiosidade. Pode ser organizar uma única gaveta do seu escritório, criando ordem física que reflete a ordem mental que você está construindo. O ponto não é o tamanho da ação. O ponto é a mensagem que essa ação envia ao seu subconsciente. Cada microcompromisso cumprido funciona como um voto de confiança que você deposita em si mesmo. E à medida que esses votos se acumulam dia após dia, algo extraordinário começa a acontecer. Sua autoimagem financeira se transforma silenciosamente. Você deixa de ser a pessoa que sonha com riqueza e se torna a pessoa que age em direção à riqueza todos os dias, sem exceção. Grandes estudiosos da prosperidade enfatizavam que a riqueza não é um evento, é um hábito. Não é algo que acontece com você. É algo que você pratica diariamente até que se torne parte indissociável de quem você é. O microcompromisso matinal é a expressão mais pura desse princípio. Ele transforma intenção em identidade, desejo em disciplina e sonho em momentum real. Quando você completa seu ritual de 7 minutos e executa seu microcompromisso antes de enfrentar o mundo, você já venceu o dia. Não importa o que aconteça nas próximas horas, você já enviou ao universo, ao seu subconsciente e às pessoas ao seu redor, a mensagem inconfundível de que você é alguém comprometido com a prosperidade. E o mundo responde diferente a quem demonstra compromisso genuíno. O efeito cumulativo e o convite para os próximos 21 dias. Agora você tem em mãos um protocolo completo de 7 minutos que opera em múltiplas camadas da sua mente. A respiração reguladora prepara seu corpo. A declaração silenciosa programa sua linguagem interna. A visualização tridimensional instala experiências de prosperidade no seu banco de memórias. O comando emocional transforma esses cenários em força motriz. A ancoragem cria um gatilho portátil de confiança. A pergunta catalisadora direciona seu cérebro para soluções financeiras. E o microcompromisso converte tudo isso em ação concreta no mundo real. Mas preciso ser absolutamente transparente com você sobre um aspecto fundamental. Nenhuma dessas técnicas funciona isoladamente, praticada uma única vez. Assim como um músculo só se fortalece com repetições consistentes ao longo do tempo, seus circuitos neurais de prosperidade só se consolidam através da prática diária sustentada. A neurociência indica que são necessários aproximadamente 21 dias de repetição consistente para que uma nova via neural comece a se estabilizar, e cerca de 66 dias para que ela se torne um padrão automático. Isso significa que durante as próximas 3 semanas, você estará deliberadamente reconstruindo a arquitetura mental que determina sua relação com o dinheiro. Os primeiros dias podem parecer estranhos. Sua mente antiga vai resistir. O crítico interno vai dizer que isso é bobagem, que não vai funcionar, que você está perdendo tempo. Essa resistência não é sinal de que o processo está falhando. É sinal de que está funcionando. Seu cérebro antigo está lutando para manter o padrão familiar de escassez, porque mudar consome energia, e o cérebro é biologicamente programado para conservar energia a qualquer custo. Cada dia que você pratica o ritual apesar da resistência, é um dia em que você está vencendo a inércia neurológica. E quando a nova programação se consolidar, por volta da 3ª semana, você vai perceber mudanças que pareceriam impossíveis no primeiro dia. Vai notar que suas conversas sobre dinheiro mudaram de tom. Vai perceber que oportunidades começaram a aparecer em lugares inesperados. Vai observar que sua capacidade de tomar decisões financeiras ficou mais rápida e mais assertiva. Vai sentir uma confiança silenciosa que não depende de validação externa.
O Salmo 1 descreve com perfeição o indivíduo que escolhe deliberadamente o caminho da sabedoria diária, comparando-o a uma árvore plantada junto a correntes de água, que produz frutos na estação certa e cujas folhas jamais murcham. Essa metáfora não é poética, é funcional. Você está plantando uma árvore mental de prosperidade e os frutos virão no tempo certo, desde que você não abandone o cultivo antes da colheita. Meu compromisso com você é continuar trazendo conteúdos que aceleram essa transformação. Seu compromisso consigo mesmo é praticar esse ritual por 21 dias consecutivos, sem interrupção, começando amanhã de manhã. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo transformador. Deixe seu coração para que esse vídeo alcance mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está pronta para mudar sua história financeira. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a riqueza não começa no banco. A riqueza começa na sua mente nos primeiros 7 minutos de cada manhã.